Olá, turma! Turma da pós-graduação em Educação Digital, sejam bem-vindos à nossa disciplina Produção de Recursos Didáticos para a Educação Digital. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Kate, já estivemos juntos em 2 outras disciplinas e estamos iniciando essa terceira disciplina juntos, tá? Para a gente conversar um pouco sobre produção de materiais didáticos, recursos educacionais para distintas modalidades, com um pouco de mais ênfase para a educação à distância, tá? Porque eu acredito que os professores do presente e do futuro precisam estar preparados para atuar em quaisquer modalidades. E a gente precisa tomar frente disso, precisa assumir essa posição de autoria, de planejamento, de implementação e depois de avaliação de cursos presenciais, à distância e híbridos. Ok? Vamos começar? Então, vamos lá. Os objetivos dessa nossa aula são reconhecer o papel do design educacional e como esse profissional lidera uma equipe multidisciplinar e distinguir o viés instrucional do educacional na ação do design. Vamos ver como a gente vai pensar isso. Quem é esse profissional, esse design educacional? Já ouviram falar? Vocês conhecem algum profissional que atue como DI? Eu já vou explicar o que é DI, tá bom? É uma profissão que já está classificada na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, é uma profissão já registrada, tá? Então, aqui eu trouxe o código da CBO, é um profissional do ensino, que trabalha com ciências humanas, e é conhecido como design instrucional ou educacional. Esse profissional, ele não necessariamente precisa ter o curso de pedagogia, ele pode ter outra formação no campo das humanas, mas vocês vão ver quantas são as demandas e áreas que convergem para a formação deste ator, tá bom? Então, vamos lá. Lá na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, tem essa descrição sobre o design educacional e vocês vão reconhecer aqui a docência em toda essa descrição. Então, o que faz o design educacional? Implementa, avalia, coordena e planeja o desenvolvimento de projetos pedagógicos e instrucionais nas modalidades de ensino presencial e ou à distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender às necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabiliza um trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. O que vocês percebem daí? Vocês percebem que tem a docência em toda a fundamentação da ação intencional e consciente do design educacional. Tá? Então, tem o planejamento, a articulação dos objetivos de aprendizagem em cima de um desafio educacional. É um docente, tá? Um docente atuando e pensando e convergindo diversas tecnologias, diversos saberes, diversas áreas e coordenando diversos outros profissionais, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, para pensar formação em distintas modalidades, tá? E aí, nós temos 2 formas de reconhecer a terminologia, a nomenclatura desse profissional. A gente pode encontrar na literatura, que é mais recorrente, o design instrucional, tá? E o design educacional, que é o que nós estamos utilizando aqui na Univesp e na maior parte das instituições que tem a ancoragem com a pesquisa, um olhar mais acadêmico e voltado para a emancipação dos sujeitos, tá? O design instrucional é a terminologia que é reconhecida mundialmente. E aí, a nossa professora Andréia Filatro, que é a pioneira, eu poderia dizer que é uma leitura obrigatória para quem vai atuar com a educação à distância, posso falar com tranquilidade sobre isso, porque ela é nossa referência para se pensar
a atuação e o planejamento de cursos à distância, ela vai chamar atenção para a importância desse design instrucional. Ela vai usar essa terminologia porque é a reconhecida em todos os países como design instrucional contextualizado. E por que a gente não utiliza aqui essa terminologia design instrucional? Por conta da ancoragem do instrucionismo, tá? Da ligação desse instrucional, porque as palavras elas têm sentido e são conectadas a determinada concepção de aprendizagem, concepção de mundo. Então, se vocês lembrarem das aulas anteriores e da formação inicial de vocês, lembram lá do tecnicismo? O tecnicismo estava o tempo todo tratando dessa abordagem do instrucionismo, que não emancipa os sujeitos, apenas trabalha com a destreza técnica e tecnológica, né? Através de teorias de reforço, e não é isso que nós estamos buscando atender nas nossas formações, no planejamento. Não é a ação humana que precisamos de seres conscientes, emancipados intelectualmente, não é isso? Então, o design instrucional, essa terminologia instrucional, a gente abole e substitui pelo educacional, que tem uma ancoragem mais contextualizada. Mas a Andréa Filatro, ela resolve de uma outra forma, ela tem essa consciência da gênese do termo e ela chama atenção para a gente contextualizar esse design instrucional, ok? E também podemos reconhecer em algumas instituições a terminologia designer didático. A PUC-Rio trabalhava com essa terminologia, que vai se assemelhar bastante com o design educacional que a gente utiliza aqui na Univesp, ok? Então, vamos lá. O que ele faz? Qual é a ação intencional desse profissional do design educacional? Ele cuida do planejamento para solucionar um problema educacional, ele faz uma apropriação consciente e criativa das tecnologias digitais. Para isso ele precisa dar conta dessas tecnologias, compreender, se apropriar. Ele não precisa ser um programador, um desenvolvedor de tecnologias. Tem equipe para isso, outros profissionais que vão cuidar disso, mas ele precisa conhecer. Ele precisa estar sempre atualizado. E sim, se ele tiver mais destreza tecnológica, é sempre melhor, porque isso o empodera para pensar a didática com mais autonomia. Ele também precisa estar o tempo todo atento às políticas educacionais, os pressupostos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos da educação. Por quê? Porque ele está pensando a formação de sujeitos, situado em um projeto pedagógico de formação, não é isso? E também está pensando como é que ocorre a aprendizagem desse aluno, como ele aprende melhor. Ele é um estudioso das interações humanas e seu potencial para aprendizagem e vínculo com a formação. Além disso, um pesquisador, tá? Precisa ser pesquisador eterno, de metodologias inovadoras, de objetos educacionais, o tempo todo. Nós teremos umas aulas sobre objetos educacionais mais adiante, tá bom? Eu vou explicar melhor. Ele também é esse gestor de equipes, um desbravador da cultura humana e organizacional. Tá bom? E aí, ainda dentro do escopo das ações intencionais do design, esse profissional analisa experiências para desenhar soluções educacionais em uma instituição, planejando programas, cursos, disciplinas, mas ele não faz esse planejamento sozinho, ele faz em conjunto com outros profissionais, que nós vamos ver em outra aula, melhor, quem são esses profissionais. Ele desenvolve planejamento, implementação das unidades de um curso, aula de disciplina, mas ele auxilia esse planejamento tendo o olhar do todo, então vai fazendo de forma gradativa, mas isso em conjunto com um projeto de curso e também projeto e a filosofia institucional, tá? E quais são as áreas, as 3 áreas que o design educacional se ancora e dialoga? Ciências humanas, nós teremos aí a psicologia, educação, para começar, tá?
mas também poderíamos colocar políticas públicas e gestão e tantas outras. Ciências da informação, para pensar as mídias audiovisuais, as plataformas de ensino e a interatividade possível por meio das tecnologias digitais. E a ciência da administração, para pensar a abordagem sistêmica e a gestão de projetos, porque o tempo todo ele está construindo, pensando e desenvolvendo e implementando projetos. Ok? Então, essas três áreas, elas estão interrelacionadas, há uma integração entre as três áreas, ok? E aí eu coloco essa imagem do maestro para a gente pensar, ele está regendo vários profissionais que têm as suas especificidades. Então, o design educacional vai atuar no lugar desse maestro, uma metáfora da ação dele. Ele vai trabalhar com os professores autores, com as coordenações de curso, coordenação de mediação ou de tutoria, com a equipe de grafistas, caso a instituição disponha dessa equipe, ou equipe de arte. Tá? Então, o grafismo vai desenvolver imagens, animações, tudo isso, de acordo com a intencionalidade do professor autor e do designer, em parceria. Tá? Ele também vai trabalhar com o desenvolvedor e a equipe de TI para pensar quais são as mídias disponíveis, quais são as mídias que podemos customizar para aquele ambiente virtual, para o planejamento, para intensificar o objetivo de aprendizagem, como é que a gente pode atender o objetivo de aprendizagem por meio, usando essa ou aquela tecnologia. Então, precisa fazer alguns ajustes ou desenvolver novas mídias, algumas animações, alguns aplicativos, alguns plugins para colocar no ambiente virtual. E quando a instituição dispõe de uma equipe de TV, como a Univesp tem, ele também dialoga com essa equipe de TV ou de multimídia. Nem sempre, nem todas as instituições possuem todos esses profissionais. Tá? Então, vai depender do projeto, do curso, vai depender da capacidade de infraestrutura da instituição, mas o design está ali no meio, tá vendo? E os professores autores, eu sou professora autora aqui dessa disciplina, trabalham diretamente o tempo todo em articulação, em parceria com esse profissional de design educacional, ok? E aqui a gente vai encerrando a nossa disciplina, a nossa primeira aula, aliás, nossa primeira aula da disciplina. Temos muito a conversar ainda sobre esse e todos os profissionais que atuam no planejamento de um curso à distância, de um curso híbrido, semipresencial, pensando soluções mais inovadoras para a educação. A gente se vê na próxima aula, ok?